Tiago, quanto mais as pesquisas mexem, menos as coisas mudam? William, o Brasil a gente sabe que não é um país especialmente calmo politicamente, né? Mas esse 2025 tem sido um pouco mais divertido, um pouco mais agitado. A gente está atravessando nesses últimos meses, uma série de sucessivos eventos que tendem a ter uma vida útil curta, mas tem impactos para o humor nacional, como as pesquisas vêm refletindo, significativos, né? E a gente está se aproximando de uma eleição presidencial que deve ser muito semelhante a 2022, no sentido, de quão apertada vai ser a margem, né? Eu não acho improvável, por exemplo, que a eleição se decida por algo como 1% dos votos, como foi em 2022. Então, nessas circunstâncias em que o ambiente já está muito polarizado, a eleição deve ser novamente muito apertada, e a margem, portanto, de eleitores à disposição dos candidatos, eleitores aí indecisos, é muito pequena, comparado ao que a gente tinha no passado, né, em ciclos eleitorais, digamos, mais normais. Qualquer evento, por menor que seja, e por mais curto que seja no tempo, ele é determinante. Eu acho que é isso que a gente está vendo se refletir nas pesquisas em 2025, né? A reportagem citou no começo os períodos, né, de 2025, tem pelo menos 4 períodos em 2025 em relação aos eventos que aconteceram. A gente ficou muito ocupado com tarifaço no começo, depois a gente ficou ocupado com a inflação, depois vieram ali as propostas do governo federal de dinheiro de helicóptero para tentar recuperar a popularidade, o que efetivamente aconteceu, e agora, no final do ano, a operação no Rio de Janeiro. E todos esses eventos têm tido uma vida relativamente curta, mas têm tido um impacto importante nas pesquisas. Então, eu acho que se esse cenário se mantiver até 2026, é muito possível que as questões estruturais às quais a gente está acostumado em debates eleitorais, não é que elas percam importância ou elas não tenham importância, elas continuarão tendo, mas questões de curto prazo, questões mais conjunturais, podem acabar mexendo com o humor da população e serem mais decisivas do que foram no passado. A Tiago, dúvida é qual será o último evento antes da eleição e para quem ela pende. Tiago, o que você está dizendo é que a volatilidade abriu as portas para o imponderável Daniel Hittner. É para o imponderável, William, a meu ver, porque o que a gente tem hoje, acho que todos aqui vão concordar, é uma polarização muito calcificada, em que os tetos de aprovação ou de popularidade para um potencial candidato, para um grupo político, são relativamente baixos. A gente nunca mais vai ver o Lula, que saiu do segundo mandato, que terminou o segundo mandato em 2010, tinha 87% de aprovação popular. Isso não vai mais acontecer nem com Lula, nem com Bolsonaro, nem com nenhum outro presidente no curto e no médio prazo. Nessa polarização calcificada, poucos eleitores, uma fatia pouco expressiva dos eleitores, digamos 5, 10% do eleitorado, significam muito, porque eles são capazes de virar uma eleição em que dois candidatos já partem ali de 45% da preferência do eleitorado. Me parece que a trajetória de Lula desde o início do terceiro mandato vinha sendo de vender para o público em geral moderação, uma institucionalidade, né? E aí o que acontece em 2025, ao não ver que isso fez grande diferença nos seus índices de aprovação, foi um giro para a esquerda, uma grande piscadela para a esquerda, para mostrar que, olha, tem programas sociais, eu vou falar de Congresso Inimigo do Povo, justiça tributária, ricos desalmados contra pobres vitimizados. Essa tem sido a tônica. Para a direita, a tábua de salvação parece ser a segurança pública, que aparece como uma preocupação maior do que a economia ou corrupção, por exemplo. Ok, Daniel, a minha função aqui muitas vezes é provocar os raciocínios de vocês. Agora a gente registra, vou fazer o papel do advogado do diabo. A gente registra uma evidente volatilidade, eu mesmo estava dizendo no começo do programa. Poucos dias atrás, Lula subia, agora está descendo. A gente olha para isso com uma certa desconfiança, porque fica imaginando o seguinte, afinal de contas, quanto isso capta, afinal, de fatores decisivos na eleição. Então, a pergunta de advogado é a seguinte, volatilidade para cá, volatilidade para lá, ela decide? Olha, William, olhando do ponto de vista aí da cabeça dos empresários, dos investidores, né, que ficam tentando entender o que está acontecendo, a volatilidade em si não é um problema, né?
desde que ela não atrapalhe a agenda, por exemplo. A cristalização... O que eles querem dizer com isso, entendeu? Qual vai ser a agenda? Porque, assim, a gente diz que o Lula não tem agenda, mas qual é a agenda da direita? Né? Não tem agenda. Então, a volatilidade hoje é o do posicionamento de cada político, mas é uma volatilidade no vazio, porque, assim, qual é a agenda, afinal de contas? É apenas um enfrentamento? Então, qual vai ser vamos pegar o esse mérito? ponto. Vamos pegar esse ponto e passar para o Tiago. Tiago, você mesmo estava dizendo, o eleitor, ele demonstra essas mudanças, eu diria, súbitas de humor, em função do ciclo de notícias, como você dizia ontem aqui, Thaís. Exato. O ciclo das notícias é cada vez mais curto, mais rápido e mais impactante. Agora, de novo, vamos contrapor isso ao que os especialistas em opinião ou em pesquisa de opinião dizem ser os fatores estruturais. Eles estão favorecendo alguém especialmente, Tiago? Hoje, eles não favorecem qualquer que seja o político de situação. William, se a gente olha as pesquisas que são feitas tanto no Brasil quanto em toda a América Latina, existe um grande mau humor, né, um mau humor generalizado com, sobretudo, a prestação de serviços públicos, né? Digamos que a régua subiu em relação ao que se esperava anteriormente. Assim como as pesquisas no Brasil vêm confirmando que, por exemplo, as pessoas já não se preocupam com alternância de governo vis-à-vis programas sociais, porque elas sabem que esses programas são perenes e continuarão independentemente de quem venha, tem questões mais difíceis de serem entregues, que são as mesmas discussões que a gente tinha como sociedade há 20, 30 anos. Então, a gente continua discutindo, por exemplo, qualidade do atendimento em saúde, em educação, infraestrutura, logística. Me parece que essas questões, que, é verdade, nem sempre aparecem em pesquisas de maneira mais esmiuçada, elas estão mais colocadas hoje em dia. E tem, no caso presente, a questão da segurança pública me parece uma questão mais desafiadora, porque, por exemplo, as reportagens estão indicando a necessidade do governo Lula de começar essa agenda, começar essa pauta e oferecer uma resposta o quanto antes, mirando em 2026. Mas não é uma coisa fácil de resolver. Não se vai resolver a questão da segurança pública num período de menos de 10 meses, que é o que falta para a eleição. Então, o dever de casa deveria ter sido feito lá atrás, está se tentando fazer agora, e vou na linha do que a Thaís comentou. Sem que a esquerda e a direita tenham uma agenda efetivamente sólida para tentar resolver esse problema. Então, hoje, eu arrisco que, apesar de Lula ainda ser favorito nas pesquisas, é um favoritismo que, na verdade, eu não consideraria um favoritismo, ele deixou de ser o azarão, né? Eu acho que favorito hoje em dia ninguém é. Agora, o humor nacional, pelos problemas objetivos da população brasileira, e pelas preocupações objetivas da população brasileira, pendem para a oposição, assim como penderam no passado contra o governo que estava naquele momento. Eu sou por favor, não é porque é pela ordem, é questão técnica. Sou informado que o Caio entrou na sala. Na sala quer dizer, ele aparece no telão. Ele não vai entrar agora, não. Eu estou falando isso para vocês que estão nos acompanhando pelo seguinte: o Caio está lá em Belém, cobrindo a COP30. Só que para aparecer no WW, ele precisa mudar de lugar. E não é fácil lá em Belém, eu não estou fazendo nenhuma crítica, tá? Mas não é fácil de um lugar para o outro em Belém nessas circunstâncias. Então, continuamos esperando o Caio. Prossiga. Desculpe, Thaís. Eu acho que eu entendi que ele já chegou no hotel, ele vai se ajeitar para entrar conosco. Não, eu quero dividir aqui duas... Espera aqui. A gente espera. Duas coisas que eu ouvi, assim, tanto de empresários brasileiros que estão em grupos tentando ajudar o que eles chamam de direita moderada a se organizar para uma eleição no ano que vem, né? Eu venho cutucando eles para saber se na última tendência, antes desse último trecho de volatilidade, a gente vendo a direita perdida e agora vendo a direita não sabendo lidar nem com o tema que mais a favorece, que é a questão da segurança pública, mas eles mantêm uma expectativa de que tudo vai correr bem. E do lado do mercado financeiro, uma leitura de que quanto mais se ouve cientista político sobre a política brasileira, menos se entende. Eu acho que a gente vai correr. Então vamos ouvir um repórter de nisso. política. A gente não pode discutir política aqui no WW sem o Caio. Caio, eu vi você aparecer aí no telão. O Caio está no telão? Não está? Pessoal, me avisa. Estou vendido aqui, senhor. Tá sim, Caio. Você está nos ouvindo? Olha lá o Caio, sorrisão. A gente não pode falar de política sem você, Caio. Agora é o seguinte, Caio, o tempo está acabando. Qual é a tua visão
Sobre isso que a gente constata nas pesquisas de opinião, o que a gente constata? Uma grande volatilidade, uma mudança de humor do eleitor muito rápida. O que isso significa? Bom, William, boa noite a todos. William, o que eu noto mais, inclusive na minha atividade como profissional, cobrindo política aí há muitos anos, que diferencia o momento de hoje de 5 anos atrás, 10 anos, 15, 20 anos atrás, é que é quase que um estado de campanha permanente. Né? Quando entrou no cenário e nas disputas políticas, essa arena de redes sociais, de digitalização, de tudo muito intenso, todo dia, toda semana, e as pautas divididas e polarizadas, e agendas divisivas, é um estado, eu gosto de definir como um estado de campanha permanente. Antigamente, as campanhas políticas eram de 4 em 4 anos, 2 em 2 anos, né? Antigamente, né? Ainda hoje é assim. Mas a gente entrava e mergulhava na disputa política, no embate político, no ano eleitoral, durante a campanha eleitoral, nos 3, 4, 5 meses da campanha eleitoral, às vezes até no ano eleitoral. Hoje, conforme se criou as redes sociais, a campanha é todo dia. É todo dia, tanto que o que a gente mais discute hoje, ou discute tanto quanto outros grandes temas na política, é como que cada agente político, cada player político, cada senador, deputado, presidente da República, governo, oposição, se posicionam em suas estratégias de digital. Porque todo dia eles acordam, eles precisam de alguma maneira enfrentar esse fórum, que ele tem as suas irracionalidades, ele tem as suas injustiças, ele forma os seus tribunais, então os políticos estão sendo julgados todos os dias. Então o eleitor, uma hora está olhando um assunto para cá, esse aqui está indo melhor, depois ele migra para outro lado, e isso impede a gente de cravar uma situação em um cenário como a gente conseguia num cenário pré-digital, pré-2013, pré-2012. Na minha leitura, a melhor definição são essas duas palavras, para mim, pelo menos, William. A gente vive num estado de campanha permanente. Não tem mais essa de 2 em 2 anos, 4 em 4 anos. A campanha eleitoral é todo dia. O Daniel está me pedindo a palavra. William, é só resgatar uma coisa ali que o Thiago mencionou que é sumamente importante, é que existe uma insatisfação também, quer dizer, a velocidade disso que o Caio está mostrando, os efeitos da digitalização e do estado de campanha permanente se refletem também num mau humor que pode não estar latente, mas que está ali cozinhando, né, o tempo todo. E isso gera uma situação, a gente tem visto o tempo todo na região, na América Latina, de o incumbente estar mal e ganha a oposição. A gente acabou de ver isso na Bolívia. Um ciclo político de 20 anos da esquerda acabou de mudar. E a gente está prometendo acontecer isso no Chile agora, em pouco tempo. Olha, dos países todos aqui, se não me falha a memória, não acontece no Paraguai, onde há um predomínio do Partido Colorado, não aconteceu no México, não aconteceu na Costa Rica e a gente não pode falar de Venezuela e Nicarágua, porque aí são ditaduras. Mas em todo o resto do continente aconteceu isso, Argentina, Uruguai, Colômbia, onde você quiser escolher, e no Brasil também. Então, esse mau humor latente o tempo todo acaba provocando essa volatilidade. Então, tem uma pergunta difícil agora para você, Thiago. Se o ambiente é de volatilidade que favorece o imponderável, quem, na sua avaliação, tem demonstrado inteligência política tática para enfrentar esse tipo de contexto? William, tem uma frase na política mexicana que eu gosto muito e eu acho que tem se aplicado muito ao Brasil, que é "El que se mueve no sale en la foto". Então, eu não vou te dar um nome próprio, mas eu vou dizer, hoje quem está melhor posicionado para 2026 é quem tá aparecendo menos, que é justamente quem está se expondo menos, justamente em virtude do que o Caio colocava. Hoje quem aparece muito, obviamente se expõe muito e corre o risco de ser julgado e ter ali a sua trajetória política eleitoral brevemente encerrada. Então, eu acho que tem alguns nomes que estão colocados no cenário, alguns dos quais aparecem nas pesquisas de opinião, que não estão tão mal colocados assim, vis-à-vis os principais candidatos, ali, os nomes que mais aparecem. Então, eu acho que no momento em que os nomes estão sendo diariamente testados, formalmente nas pesquisas inclusive, quem está ali comendo quieto, como se diz, é quem está, na minha avaliação, fazendo a melhor estratégia no momento em que há muita volatilidade, há muito mau humor e as pesquisas mudam basicamente todos os dias.